Estou muito feliz, não é? Eu sou feliz pelas bênçãos do Senhor na minha vida, por tudo que Deus colocou na minha vida. Sou feliz pela esposa que o Senhor me deu. Eu sou feliz pelos filhos que o Senhor vai me dar. Eu sou feliz, amém? Você crê? Eu sou feliz pela igreja que o Senhor colocou para que nós possamos servir, amém? É uma alegria, essa casa é uma casa de bênção, uma casa de alegria. Eu sou muito feliz por ser aqui um dos servos do Senhor na sua vida, amém? Louvado seja Deus, muito bem. Nós vamos ter essa semana o bazar, e eu já vou antecipar esse recado, não precisa ser dado no final de novo, mas nós vamos ter esse bazar maravilhoso. Você recebeu aí um flyer aí no seu banco aí, pegou aí? Pega ele aí, pode pegar agora, olha para ele, olha que lindo, meu Deus, o negócio foi caprichado, hein? Olha aí as datas, dia 15 e 16 agora, essa semana, de 11 às 20, de 11 da manhã até as 8 da noite, né, de 11 às 20, nós vamos ter o Bazar de Natal da Light, o Bazar de Natal da Light. Toda a arrecadação desse bazar, esse bazar é com doações, esse bazar é todo operado com pessoas voluntárias, com equipes de voluntários maravilhosos dessa igreja. Tem gente aí, profissionais liberais, profissionais autônomos, que às vezes deixam de trabalhar uma tarde, assim, entre aspas, né, para vir aqui trabalhar para o Senhor. É coisa maravilhosa, tanto de gente envolvida com isso. Eu louvo a Deus por cada pessoa. E nessa quinta e sexta, a Light estará com o bazar aberto para você que quer fazer essas compras bem abaixo do preço, não é? Você pode vir, indique para as pessoas que você conhece, pessoas que trabalham com você. Você pode indicar para todo mundo. Eu sei que tem muitos vizinhos nossos aqui que vêm, muita gente vem aqui da Redondeza, e toda a arrecadação do Bazar da Light é investido no nosso projeto socioeducacional Light Place, amém? Não é apenas sobre um lugar, mas é sobre um sonho de ter um local para a gente ser agentes ainda maiores de transformação dessa sociedade, amém? E depois eu vou falar sobre isso também. Bazar de Natal, faça parte, talvez você já doou, pode doar até hoje, até amanhã no máximo, até amanhã você pode trazer no máximo, tá bom? Muito bem. Muito bem, amém. Louvado seja Deus. Vamos à palavra, Salmos 126. Salmos 126. Bênção do Senhor sobre nós nessa manhã. Eu quero falar para você um pouquinho. Nós estamos hoje no aniversário, o aniversário da nossa igreja. É um momento da gente olhar para o passado sem tirar os olhos do futuro, amém? Nós ministramos todo dia sobre o presente, muitas mensagens sobre nossa postura, sobre nossa posição. Mas quando chega numa data como essa, eu fico olhando para o Senhor e eu fico perguntando: Pai, o que o Senhor quer trazer no meu coração? Parece que quando chega no aniversário da igreja, eu sinto que o primeiro a fazer aniversário sou eu e a Dani. E eu fico com essa coisa ardente no meu coração, e essas semanas eu tenho falado: Senhor, e aí? Senhor, e aí? Estamos aqui. Eu quero saber o que o Senhor tem para nós. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que está em Salmos 126. E essa palavra eu denominei de passado e futuro. Passado e futuro. Eu não sei quantos anos você tem, mas na virada de ano, ou na virada do seu aniversário, talvez você precisa olhar para o seu passado, sem tirar também os olhos do futuro. Nós precisamos ter um coração humilde, vulnerável a Deus, para olhar para o nosso passado da forma correta. Muitas pessoas estão travadas em áreas da sua vida, porque elas estão olhando para o passado de forma errada. Estão olhando para o passado, para as suas frustrações, para as dores, para perdas. Sabe, as dores, as perdas, as frustrações fazem parte da vida de todo ser humano.
E a igreja é constituída de pessoas. A Light tem uma história de vitórias, de conquistas, de maravilhas do Senhor, amém? Mas nós também temos uma história de dor, uma história de luta, uma história de frustração. Você tem isso na sua vida. Se você é alguém normal, você vai ter histórias de frustração, eventuais perdas. Você pode ter mais vitórias do que derrotas, mas tem alguma derrota, tem algum fracasso, tem alguma história triste na sua vida, sim ou não? Tem alguma perda no processo da sua história? A questão não é você ter perdas ou frustrações ou dores. A questão é como está o seu olhar em relação ao passado. Muitas pessoas travam porque elas estão olhando para o passado só para as frustrações. Estão olhando para o passado com as dores, estão focadas no que não aconteceu e deveria ter acontecido de bom, estão focadas no triste que aconteceu, nas perdas que ocorreram, mas Deus, Ele quer encher o seu coração de esperança, Ele quer colocar o seu coração nas memórias que trazem esperança para você. Deus, Ele quer que você olhe mais para as conquistas, mais para o que Ele fez do que para o que você acha que Ele não fez, amém? É assim que nós precisamos caminhar. Não olhe para o passado e fique preso às frustrações, porque pessoas presas às frustrações, elas estão com o seu futuro comprometido. Mas se você olhar para o seu passado, e olhar para aquilo que Deus fez, e lembrar daquilo que Deus já processou, daquilo que Deus já te deu, dos passos que você já deu, mesmo que você ainda não andou tudo que você gostaria de ter andado, mas os passos que você já deu em Deus, eles são fundamentais para projetar o que Deus vai fazer na sua vida. Pessoas que não conseguem olhar o que Deus fez, não vão conseguir olhar o que Deus vai fazer, mas pessoas que conseguem olhar para trás e ver o que Deus fez, verão o que Ele está para fazer, amém? Salmo 126, 1 diz assim, Salmos 126, versículo 1 diz assim, vamos lá: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de choro, de tristeza. Está escrito isso aí? Não, diga comigo, então a minha boca encheu-se de riso. Dá um sorriso aí para a pessoa do seu lado. Se você for banguelo, sorri assim, ó. Mas se você tem dentes, pode sorrir à vontade. A nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Coisas grandiosas Deus fez por você. E por isso nós temos motivos de nos alegrar. Aleluia. E ele diz, até aí parece que ele estava falando do passado. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Se você tem uma experiência com Jesus há um mês, grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida no mínimo há um mês. Se você tem uma experiência com Jesus há 10 anos, grandes coisas o Senhor tem feito pela sua vida no mínimo há 10 anos, amém? E grandes coisas o Senhor tem feito pela Light nesses anos. Mas veja, agora parece que ele muda para o futuro, por isso o tema passado e futuro. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeirões, dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Colherão, diga comigo, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes, amém? Bom, olhando para o nosso passado, a primeira coisa que Deus quer, que você consiga enxergar o seu passado, e é claro, em relação à sua vida, ao que Deus tem feito nela, em relação a essa igreja também, mas eu quero falar no geral, é que Deus, Ele deseja que o nosso coração esteja repleto de gratidão em relação ao que Deus fez até aqui. Veja que esse povo está sendo maravilhado pelos seus vizinhos. As nações vizinhas estão dizendo: há uma alegria incrível nesse povo. Eles têm algo que eu ainda não tenho. Sabe, a sua alegria, a sua gratidão, ela é um testemunho de Deus na presença das outras pessoas. A gratidão, ela nos faz pessoas realizadas. Pessoas ingratas elas acabam sendo pessoas que nunca estão satisfeitas. E se tem algo na nossa vida que
que é irmão da gratidão é o contentamento. O contentamento e a gratidão andam juntos. Nos dias de hoje, nós somos desafiados o tempo todo ao descontentamento. Ainda que exista um descontentamento santo, no sentido da gente querer mais de Deus na nossa vida, no sentido da gente não estar satisfeitos e ter fome de Deus, sede de Deus, nós temos que ter cuidado para não ser como pessoas sem contentamento. Você precisa ser feliz com a esposa que Deus te deu. Você precisa aprender a ser feliz com o marido que Deus te deu. Você precisa ser feliz com os filhos que Deus te deu. Você precisa ser feliz com a casa que Deus te deu. Ainda que não seja a casa que você vai ter daqui a uns anos, é a casa que você tem hoje. Agradeça ao Senhor por ela. Você precisa ser feliz com a renda que Deus te deu. Mas eu quero ganhar melhor nos próximos anos. Amém, louvado seja Deus. Isso não é errado. Mas você precisa saber ser feliz com o que Deus te deu hoje. Sabe, se Deus te deu 1 ou 10 ou 100, você precisa ter contentamento. Existe uma bênção de Deus no contentamento, na gratidão. Eles andam juntos. Agora, sabe de uma coisa? Apesar de nós esperarmos tanto de Deus, de sermos gratos a Deus, uma das coisas que nos dá esse espírito de gratidão, esse espírito de contentamento, é conseguirmos entender que tudo vem do Senhor, que há um favor e uma graça de Deus para nós. Por mais que nesses últimos anos, por mais que nesses 18, 19 anos da Light, nós tenhamos caminhado, e o Senhor nos deu bênção, o Senhor cresceu, não é, a sua igreja, o Senhor abençoou a sua vida, a sua história, a grande maioria, a maioria absoluta das pessoas que entram aqui, que entraram aqui há 5 anos, há 7 anos, há 9 anos, eu fiquei olhando para a vida dessas pessoas, preparando essa mensagem, pensando em algumas pessoas, e é incrível ver como Deus as tira de um lugar e as leva a um outro nível, como Deus transformou a sua história, a sua vida, como Deus tem transformado. Agora nós temos que ter muito cuidado, porque não é pelo nosso mérito. Nós temos que ter muito cuidado, não que o que você fez, não que as decisões que eu tomei, que você tomou, não que essas decisões não fizeram parte do processo. É claro que muitas decisões que você tomou nesses últimos anos, muitas decisões que nós como igreja tomamos na história da Light, é claro que elas fizeram parte do processo da bênção de Deus e no acréscimo de Deus na nossa vida, mas não é sobre nós, é sobre o que Deus fez em nós. Sobre o que Deus fez na nossa vida. Sabe, o grande problema quando Deus ficou bravo, quando Deus ficou irado com o recenseamento de Davi. Sabe, o Davi, ele resolve fazer um recenseamento no auge do seu ministério. Ele estava no momento ápice do seu ministério, e ele olha e vê a grandeza do seu reino, e ele olha e vê o tamanho do seu exército, e ele olha e vê como que avançou, como que aqueles anos foram importantes, como que agora ele como rei chega num outro nível. E sabe, até aí não era o problema é que de repente, Davi resolve fazer um recenseamento. Ele resolve fazer uma contagem, e não que Deus era contra o crescimento, pelo contrário, Deus tinha dado o crescimento, Deus é a favor do seu avanço, Deus é a favor do nosso crescimento. Mas o grande problema é que nesse momento, Davi claramente, ele quer fazer um recenseamento, para mostrar a grandeza daquilo que ele tinha feito. E por um instante, Davi parece que olha para as suas mãos, ele olha para os seus méritos. Por um instante, ele meio que esquece de quem foi que fez aquela pedra alcançar a testa de Golias. Por um instante, ele esquece quem fez ele derrotar os filisteus. Por um instante, ele esquece quem o sustentou durante a perseguição de Saul. Por um instante, ele esquece quem que ajudou ele a formar aqueles grandes heróis da guerra. Ele esquece de tudo isso. E agora ele olha para aquele povo e ele diz: eu preciso fazer um recenseamento, eu preciso sim agora contar as pessoas, contar os meus feitos. E Deus reprova todo o recenseamento de Davi. Qual foi o pecado então do rei Davi quando ele fez esse recenseamento? O pecado de Davi foi que ele de alguma forma estava se gloriando do que tinha sido conquistado. Também foi o pecado de Ezequias.
Sabe, o problema não era a glória de Ezequias, o problema era o coração de Ezequias na glória que ele tinha conquistado, nos tesouros que ele tinha conquistado. Quando Ezequias chamou os babilônicos para ver os tesouros, ele estava com muitos tesouros, é uma história bíblica, talvez muitos conheçam. Ezequias, ele dá um vacilo, porque ele chama os babilônicos para conhecer a glória do seu reino, os tesouros do seu reino. E todo mundo acha que o problema foi que ele deu brecha para o inimigo. Eu já vi pregadores ministrando que aquilo ali foi uma brecha para o inimigo, e não é mentira, mas não é bem esse o ponto. O grande ponto é que quando Ezequias chama os babilônicos para olhar a glória que tinha no seu reino, ele não queria mostrar a glória de Deus, mas ele queria mostrar os tesouros que ele como rei tinha conquistado. Mas na verdade nada vinha das suas mãos, tudo tinha vindo das mãos de Deus, tudo tinha vindo do favor do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Sabe, o que eu estou querendo dizer com isso para você é que nós precisamos olhar para o favor de Deus, nós precisamos ter gratidão e entender que foi o favor de Deus que fez, a graça e o favor de Deus. E a boa notícia que eu tenho para você é que essa graça e o favor de Deus continua até hoje, amém? A boa notícia que eu tenho para você é que a mesma graça e o favor que Deus nos trouxe até aqui, ela é a graça que está nos mantendo hoje aqui. Mas a ótima notícia, melhor do que a boa que eu tenho para você, é que o favor e a graça de Deus que nos trouxeram até aqui, eles vão nos levar até onde Deus quer nos levar. Amém? Está comigo aí? Amém? Você está entendendo? Sabe, não olhe para você. A história da Light não é por mim, não é pela Dani, nesse aspecto, nem mesmo pela vida do pastor Clemente, da pastora Clausi, nem mesmo dos líderes poderosos que o Senhor nos deu. A graça e o favor de Deus tem muito mais a ver com o que Deus fez do que com o que nós fizemos. Ainda que as nossas decisões possam ter sido muito boas. Obrigado, Batmans. Antigamente era Batman e Robin, mas aí o Robin não gostou, e agora os dois são Batmans. Depois vocês explicam essa história aí. Muito obrigados, salvar minha vida. Eu estava falando então sobre a graça e o favor de Deus. Sabe, queridos, nós seríamos incapazes de chegar até aqui sem Ele. Sabe, na sua vida, tudo que Deus fez até hoje, você não pode se achar o cara, você não pode se achar a pessoa. Foi porque eu fui bom, porque eu ouvi a voz de Deus. Nem pela sua obediência não foi, ainda que a sua obediência sim traga bons resultados na sua vida, mas nem a nossa obediência não é suficiente sem a graça e o favor de Deus na nossa vida. Então levante suas mãos aos céus agora, diga assim: obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu favor na minha vida. Foi o Senhor quem encheu a minha vida de alegria. Amém? Sabe, então nós temos que cuidar disso, desse contentamento. Então o que aconteceu até aqui? Será que o que aconteceu até aqui na minha vida, na sua vida, na vida da Light, foi uma história sem perdas? Será que foi uma história sem batalhas, sem dores? Como que foi? Será que foi fácil? Você acha que foi tudo tranquilo? Você acha que não tivemos batalhas médias, pequenas e até mesmo algumas muito grandes? Você acha que nós não tivemos dores pequenas, médias e às vezes muito grandes? Não. Como eu disse para vocês no começo, não tem ninguém, nenhum ser humano, nenhum líder, nenhuma igreja séria, ninguém que faz história, que não sofreu frustrações, que não sofreu perdas, que não sofreu eventuais fracassos. Não tem ninguém. Então, além da gratidão e entender esse favor de Deus sobre a sua vida, quando eu e você olhamos para o passado, aquilo que enche a nossa vida de riso, nós precisamos aprender a olhar para o passado, aliás, decidir olhar para o passado com esperança no que Deus fez, e não focado nas frustrações e nas perdas. Diga comigo: decida pela esperança e não pelas frustrações. Sabe, nos momentos de frustrações, lutas e perdas, nós vamos precisar decidir abraçar a esperança.
Muitas pessoas paralisam porque estão presas às frustrações, presas às perdas. Uma das coisas fundamentais de um líder, principalmente de nós pastores, é ter uma decisão todos os dias no nosso coração, todas as semanas, de que nós não vamos nos prender a eventuais perdas. Imagina só, nós não podemos ter uma vida assim. Imagina só se nós ficássemos presos a eventuais perdas, quando Deus quer que os nossos olhos fiquem presos àquilo que nos dá esperança. Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas coisas boas, quantas pessoas foram ajudadas aqui, quantas pessoas foram salvas, libertas, curadas, batizadas, quantas pessoas estão prosperando, quantas famílias estão tendo sucesso no seu lar, que depois da salvação é a coisa mais importante da nossa vida. Quantas pessoas estão sendo transformadas por Jesus. Mas aqui na Light, esse é um dos resultados que Deus nos deu, por causa da sua graça, sim, por causa da gratidão do nosso coração, sim, mas é porque eu, a pastora Dani, e nós ministramos isso sempre aos nossos líderes, estamos sempre focados em abraçar a esperança, e não nos prendemos às perdas, não nos prendemos às perdas, porque mais do que as dores que nós sofremos, você e eu precisamos entender, que nós somos definidos muito mais pela forma que lidamos com elas, mais do que pelas dores. Claro, as dores nos moldam, as dores de alguma forma nos fazem melhores, mas mais do que as dores, é a forma com que eu e você reagimos a elas. Eu quero dar um breve testemunho, bem breve, mas no final de 2012, início de 2013, para quem não sabe, veio um câncer. Nosso pastor Clemente era pastor sênior da igreja, fundador, tem uma história brilhante, e veio um câncer muito terrível sobre a vida dele, um câncer terrível, e nós tínhamos feito naquela época reestruturações importantes na liderança da igreja, nós tínhamos feito naquela época várias mudanças, várias melhorias na igreja. Eu lembro que nós começamos um projeto chamado Liderança Forte, que foi algo maravilhoso que Deus fez. Estiveram com a gente homens de Deus, homens incríveis, como o apóstolo Luiz Hermínio, também Danilo Figueira, homens de Deus estiveram conosco, profetizando, declarando coisas que até hoje nós estamos vivendo. Nós aperfeiçoamos muitas coisas, estávamos prontos para decolar, prontos para avançar. De repente vem uma dor sobre nós, uma batalha sobre nós, e essa batalha veio de uma maneira tão forte, e agora pastor Clemente, depois desse tempo, ele fica no CTI, fica no hospital internado. Deus o livra da morte naquele ano, e assim, interinamente, eu assumi a igreja, e junto com a Dani, e parecia que eu estava carregando uma pedra tão pesada, parecia que era tão difícil. Eu trabalhava numa multinacional, faziam 10 anos naquela época, eu era um gerente dessa empresa, e eu tinha esse cargo de tanta responsabilidade. Eu dava aula numa universidade 3 noites por semana, mas cuidar de 100 pessoas, 120 pessoas naquela época me parecia algo tão difícil, tão pesado, uma responsabilidade tão grande. Ainda que eu tivesse alegria em fazer aquilo estava de alguma forma assim, sendo desafiador demais para mim. E eu me lembro que aquelas circunstâncias, elas foram, eu achei que iam ser 2 meses ou 3 meses naquela circunstância, e eu falei, não, 3 meses eu vou aguentar, 4 meses no máximo. E quando chegou em 3, 4 meses, o pastor Clemente já estava em casa, mas estava extremamente debilitado, e o apóstolo que nos dava orientações naquela época, conselho, ele falou, você precisa continuar, seu pai não tem previsão de retorno, agora nós temos que tratar essa situação da doença, pedir a cura do Senhor. E eu falei, meu Deus, como que eu vou aguentar isso? Eu achei que seriam alguns meses, e aqueles meses viraram 1 ano, 2 anos, e depois quase 3, mais ou menos 3 anos. E sabe aquela pedra que eu achei que eu aguentava levar 1 tonelada, ela tinha 5 toneladas. Mas Deus foi nos fortalecendo, Deus foi nos abençoando,
Deus foi nos dando graça naquele deserto, e depois de 3 anos, apesar de no início eu estar achando que eu não ia aguentar, depois de 3 anos eu olhei para trás, olhei para esse passado de 3 anos, e eu vi com gratidão aquilo que Deus tinha feito na minha vida, e eu vi o favor e a graça de Deus nos alcançando, e eu vi que nada do que eu tinha feito, por mais que eu tinha feito tanto, era muito pequeno ainda diante do que Deus tinha feito. E eu olhei para trás, eu e a Dani olhamos para trás, e a gente viu o tanto que nós tínhamos amadurecido em 3 anos. Aqueles 3 anos pareceram como 10, 15 anos de ministério. Aqueles 3 anos naquele deserto, naquelas lições, naquela escola do deserto, eles nos pareciam como muitos anos de vida e de experiência. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? É que tem matérias que apenas existem nessa escola do deserto, das perdas. Apesar de eu ser na época um professor na faculdade, naquela matéria que eu enfrentei durante 3 anos, eu parecia um aluno iniciante. Apesar de talvez ter uma experiência de mercado, naquela questão do ministério, eu parecia tanto um aluno iniciante. Mas pela graça de Deus, a maneira como nós encaramos as lições naquele deserto, definiram muito do nosso futuro, definiram muito da pessoa que Deus nos levou a ser nas próximas estações. A maneira como você lida, a maneira como você encara os desertos, as perdas, as frustrações, a maneira como você olha para o retrovisor, a maneira como você está preso ou não ao passado, a maneira como você está olhando para trás, define muito de como você vai passar as próximas estações. Então decida ser aprovado por Deus, olhando para o seu passado com esperança. Não olhe para o passado pelas dores, pelas frustrações, mas olhe para o seu passado com esperança. Apesar das dores, nós reagimos corretamente àquelas dores, e agora, cheios de esperança naqueles anos, nós vimos e experimentamos o favor e a graça de Deus sobre nós, amém? Diga para a pessoa aí do seu lado: você é definido pela forma como você reage às dores e as frustrações. Que Deus te encha de esperança, amém? Diga assim: eu decido abraçar a esperança, amém? Então nunca se esqueça, querido, do que Deus já fez. Coloque os seus olhos sobre o que Deus já fez. Não fique preocupado tanto com o que Ele ainda não fez, mas coloque os olhos no que Deus já fez, com contentamento, com alegria. Quem coloca os olhos, quem vê o que Deus já fez, enxerga o que Deus vai fazer. Mas quem não vê o que Deus já fez, não enxerga o que Deus fará. Guarde isso no seu coração. Louvado seja Deus. Vamos olhar para o nosso passado assim. Vamos abraçar com fé. Vamos abraçar com fé. Vamos decidir. Sabe, todos os momentos da sua vida você vai ter que tomar essa decisão. Ou a esperança ou as decepções. Ou a esperança ou eventuais perdas. Ou a esperança ou as frustrações. Ana poderia ter abraçado a sua dor. Ana poderia ter abraçado a sua enfermidade. Mas ela não fez assim. Ana, pelo contrário, ela foi até a casa do Senhor, ela se ajoelha, ela começa a chorar. A Bíblia diz que ela chorava, provavelmente ela tremia. E o sacerdote Eli chegou e falou assim: Ana, você está embriagada? Dentro da casa do Senhor, você está bêbada, você está embriagada. E é incrível a resposta de Ana. Ana disse: eu não estou embriagada, meu Senhor. Ana disse assim: não, meu Senhor, na verdade eu estou desesperada pelo meu milagre. Eu não estou focada no meu problema, eu estou focada no que Deus vai fazer. Eu estou aqui clamando, pedindo a Deus com esperança, porque eu sei que Ele pode fazer. Eli, eu não estou presa, eu não estou aqui chorando pelo que Deus ainda não fez, eu estou aqui clamando pelo que Ele vai fazer. Amém? Está entendendo ou não? O que eu quero dizer para você nessa manhã é que nós precisamos basear a nossa vida no milagre que Deus vai fazer, e não naquilo que você acha que Ele ainda não fez, sabe? Quem é regido por uma dor em alguma área da sua vida, vai acabar ficando travado nela. Então, seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez. Entenda o favor de Deus na sua vida até hoje, e foque no que Deus fez e não no que Ele ainda não fez. Abraça a esperança nessa manhã. Abraça a esperança. Deus tem mais para as nossas vidas. Deus tem mais para a sua vida e para a minha vida.
O versículo 4 diz assim: Senhor, Salmo 126, versículo 4, diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto, restaura-nos, Senhor. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Agora fala sobre o futuro. Em relação ao nosso passado, se você quiser mudar de estação do jeito que Deus quer, se você quiser definir as próximas estações com o coração de Deus, com a visão de Deus, você precisa abraçar a esperança, abandonar perdas, frustrações, colocar o seu coração no que Deus fez, entender o favor de Deus até aqui. Eu não consigo olhar para a minha vida com frustrações do que Deus não fez. Mas Deus podia ter feito mais. Mas nós podíamos ter mais pessoas nessa igreja. Mas nós podíamos, sim, podíamos, mas eu olho para trás e vejo o que Deus fez. Quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas estão aqui recebendo a graça de Deus, e quanto mais eu sou grato a isso que Deus fez, mais eu consigo olhar para o que Deus vai fazer. São milhares de pessoas que estão por vir aqui, são mais bênçãos de Deus na sua família, na sua vida. Agradeça a Deus pela esposa que Ele te deu, pelo marido que Ele te deu. Por favor, coloque os olhos no que Deus já fez. Agora veja, quando olhamos para o futuro, existem alguns segredos, algumas chaves que esse texto nos traz. Ele está dizendo: aquele que sai plantando a semente com lágrimas, vai voltar com cantos de alegria colhendo, vai voltar alegre. Olha que coisa engraçada, se tem uma semente que traz alegria amanhã, se tem uma semeadura na minha vida que traz tanta coisa boa amanhã, se tem uma bênção de Deus te esperando, é quando você aprende o caminho de plantar. Para você e eu experimentarmos uma colheita, nós precisamos ser guiados e marcados por essa ideia. Ele está falando de uma colheita. Então, quando eu olho para o futuro, o que esperar do futuro? Quando eu olho para o futuro, quando eu olho para 23, 24, 25, 30, quando eu olho para o futuro, eu não só tenho esperança, mas eu acredito na grande colheita que está por vir. Está por vir uma colheita na minha vida, na minha casa, tem uma colheita prometida para nós. Na sua casa tem colheitas diversas para você. Nos seus negócios o Senhor está separando uma colheita. Preste atenção, na vida dos seus filhos você verá uma poderosa colheita. Quantas vezes minha mãe olhava para mim, aquele menino meio doidinho, meio bagunceirinho, meio esquisitinho, mas ela olhava e falava: um homem de Deus está nascendo. E eu falava assim: amém, amém mãe, amém. Nem queria ouvir muito aquilo, porque aquilo ela estava me dando uma indireta para eu ser mais comportado. E às vezes ela falava assim: meu filho, você desobedeceu o seu pai ontem, era para você chegar meia-noite, chegou meia-noite e meia, mas isso não é da sua natureza, porque você é um grande homem de Deus. Eu falava: amém. Mas sabe o que acontece? Existe uma promessa de Deus, uma promessa de colheita na sua casa. Aquilo que você colher, aquilo que Deus tem para você colher vai acontecer, mas eu creio que o que os seus filhos vão colher vai ser algo maior ainda. Maior ainda. A bênção de Deus, ela é multiplicada de geração em geração. A bênção de Deus vai só aumentando, ela vai só aumentando. Deus é multiplicador de bênçãos. Sabe, todas as bênçãos que você e sua esposa, você e seu marido têm, na vida dos seus filhos, se você estiver conectado à videira, à fonte, na vida dos seus filhos vai jorrar múltiplas vezes mais. Eu acredito tanto nisso. Esse texto está falando: olha, você pode fazer mudanças com lágrima, você pode entrar num caminho difícil, mas se você mantiver os seus passos nele, mesmo que haja lágrimas, sacrifícios, semeaduras, mesmo que você abra mão de certas coisas, mesmo que seja difícil certas transformações da sua vida, eu vou te abençoar. E mesmo que hoje esteja nessas circunstâncias, amanhã o seu futuro é de grande e poderosa colheita. Em João capítulo 4, versículo 35, os discípulos não estavam entendendo isso, porque o homem tem uma tendência de não enxergar a colheita. O homem vai numa plantação e a tendência nossa, minha e sua, é focar nas ervas daninhas.
A tendência nossa é focar no fruto podre. Eu cheguei uma vez numa goiabeira, eu nunca esqueço disso. Eu cheguei numa goiabeira e eu tinha um pouco de nojo de goiaba, porque uma vez eu comi uma goiaba e eu mastiguei ela, e depois que eu estava na metade, eu vi que tinha muitos bichinhos brancos. E eu tinha comido já metade daquela goiaba, provavelmente, pelos meus cálculos, uns 20 a 30 bichinhos. Porque se na outra metade tinha de 20 a 30, a metade que eu comi tinha no mínimo 20. Eles não estavam só numa metade, sim ou não? E eu lembro disso, eu tinha uns 13 a 14 anos. E aí uma vez eu cheguei numa goiabeira, e eu virei para aquela pessoa que estava comigo, era um senhor. Eu virei para ele, cheguei na goiabeira, uma goiabeira linda assim, cheia de goiabas, lógico. E aí, Dilmei, aí eu cheguei naquela goiaba, na goiabeira cheio de goiabas, sabe? Aí quando eu olho assim, eu vi duas goiabas mais embaixo, assim, amarelas, com alguns buraquinhos pretos, e eu já pensei naquela goiaba cheia de bigatos, cheia de bichos, e eu falei, eles não me pegam mais. E aí eu olhei para aquela goiabeira, e o cara foi apanhando algumas goiabas, umas goiabas bonitas, e ele falou, vou pegar umas para você. E eu peguei e falei assim, não precisa, porque as goiabas têm bichos. E ele olhou para mim e falou, como? Eu falei, as goiabas têm bichos, olha aqui. Aí ele falou assim, você está focado no fruto podre, e eu estou arrancando da árvore os frutos saudáveis. Tinham frutos sem bichos, e eu estava só com os meus olhos em uma goiabinha amarela cheio de buracos. Tem gente que na vida com Deus é assim, a árvore está cheia de frutos, ele está lá pronto para colher os frutos, tanta colheita maravilhosa, tantos frutos lindos, tantas goiabas lindas para serem colhidas, mas ele está focado na única goiaba podre. Tire os seus olhos da goiaba podre. Pode. Ô Batman, se eu cair aqui, você vai ter que virar o Batman mesmo, cara. O homem tem essa tendência, gente. Nós temos essa tendência de não enxergar a colheita. Os discípulos estavam ali, olhando para baixo, quando Jesus está olhando para a colheita. E eles falavam, daqui a 4 meses haverá a colheita? Daqui a 4 meses será que essa colheita vai aparecer? Olha, hoje eu olho para essa árvore, mas eu só consigo enxergar a goiaba com bichos. Mas Jesus estava olhando para a árvore e enxergando um monte de goiabas, algumas que ele colheria daqui 1 mês, algumas daqui 1 dia, algumas daqui 1 semana, mas não eram daqui muito tempo. E os discípulos falaram, daqui 4 meses acho que vai haver a colheita. Mas olha o que diz aí em João capítulo 4, versículo 35, 36, Jesus ele diz, abram os olhos e vejam os campos, eles estão prontos para a colheita. Eles já estão prontos para a colheita. E ele diz depois assim no 37, 38, ele diz, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Sabe, algumas coisas na nossa igreja, algumas coisas na sua vida, você está no caminho chorando, você está no caminho sacrificando, derramando lágrimas, mas às vezes daqui uns anos, daqui uns meses você vai voltar colhendo com alegria. Mas existem outras coisas na sua vida que alguém já plantou, alguém já chorou, alguém já sofreu, alguém já passou dores, frustrações e foi aprovado, e agora você já está voltando colhendo feixes de alegria, aleluia, entende? Quando você usufrui de heranças, essa igreja tem muitas heranças. Você que chegou nesse lugar há menos de 5 anos, 6 anos, você não participou da construção desse lugar, mas centenas de pessoas, nós tínhamos quase 300 membros quando entramos aqui, mas centenas de pessoas naquela época sacrificaram, deram ofertas, fizeram muitas coisas, para que esse lugar fosse construído e para que você estivesse aqui. Porque nós alugamos isso aqui sem nada, gente, isso aqui foi feito para você. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas semearam. Agora você chegou aqui e não semeou não, já estava aqui fresquinho, ar-condicionado, tudo ligado, tudo funcionando, aleluia! Amém ou não amém? As pessoas que estão chegando agora, estão sentando nessa cadeira boa aí, ó, aleluia, que cadeira boa, hein gente, que ano abençoado, hein, trocamos as cadeiras, amém. A única coisa nessa igreja que não pode ser trocada é você. Você e é lógico, Jesus, papai e o Espírito Santo. Você é introcável, amém?
mas o resto tudo pode ser trocado. A próxima cadeira pode ser uma poltrona com 2 bracinhos assim, para você dar até com aquele botãozinho assim, fazer assim, ó. Ó. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Hã? A Dani falou, não pode não. Falei, por quê? Ela falou, porque o povo vai dormir. Se dormir na minha mensagem, eu falo o nome aqui na frente. Pode dormir na mensagem do pastor Lucas, na minha eu falo o nome aqui na frente. Outro dia eu falei com o irmão, falei, eu não te vi, irmão, porque você estava ali meio atrás, e quando eu estou aqui, eu não consigo enxergar aquelas 3 últimas fileiras por causa da força da luz. Aí ele falou assim, que bom, pastor, eu vou sentar só ali agora. Falei, por quê, cara? Ele falou, não, estou brincando. Mas sabe de uma coisa, querido? Tudo aqui pode ser mudado, pode ser melhorado. Deus vai melhorar muito a nossa vida ainda. Vai ter muita coisa para ser feita nesse lugar. Sabe, quando Deus nos der esse lugar, meu Deus, vai explodir de tantas coisas. Tem tantos projetos para cá. Nós queremos ter uma escola aqui abençoada. Nós precisamos estar nessa área da educação. Outro dia eu quase chorei. O jovem chegou aqui para mim e falou assim, pastor, eu estava orando para Deus me dar direção sobre o que eu ia fazer de faculdade. E o ano passado, quando o senhor fez a oferta do Light Place, eu na hora fui tocado pelo Espírito Santo, quando o senhor falou que ia ter uma escola aqui, Deus confirmou para mim, eu vou ser um professor de história, e vou dar aula na Light School. Eu, aleluia, aleluia, ele falou isso comigo, eu saí chorando aqui, eu fiquei com vergonha dele, eu saí engolindo choro, entende? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, nós precisamos estar nas esferas, nós vamos fazer desse lugar um lugar sociocultural, educacional. Nosso projeto social vai explodir, vai crescer muito. Nós vamos ter tantas áreas poderosas, terapêuticas. Nós vamos expandir já em 2023 muitas áreas, 2024 mais outras áreas. Nós queremos estar na área do empreendedorismo de forma, no bom sentido da palavra, agressiva, novos empreendedores. Eu não sou empreendedor, então na empresa que você está, ou no lugar que Deus te plantou, você vai crescer, você entrou como soldado, você vai ser cabo, sargento, tenente, de repente coronel, aleluia, entendeu? Sim ou não? Você entrou como auxiliar do auxiliar do auxiliar, de repente você vai ser só o auxiliar do auxiliar, depois você vai ser auxiliar, depois você vai ser o chefe, depois o coordenador, o gerente, aleluia, porque você vai crescer, porque nós vamos ferramentalizar as pessoas para crescer profissionalmente. Muitos sonhos no nosso coração, muitos sonhos. Sabe de uma coisa, a gente preste atenção, eu estava falando isso, eu não posso falar muito não das viagens, dos sonhos, mas eu estava falando esses dias com o pastor Lucas, ele foi na Pampulha comigo, quando eu vou com ele eu reduzo a velocidade e eu reduzo também a quilometragem. Quando eu vou com a Dani é 8 a 9 quilômetros, pastor Lucas eu já reduzo para uns 6 a 7, para não prejudicá-lo, né, no ministério. Porque posso prejudicá-lo no ministério e a gente precisa de você aqui na igreja, amada. Mas aí eu fui na Pampulha com o Lucas, eu estava falando, pastor Lucas, meu Deus, sabe de uma coisa, preste atenção, existe uma varinha na mão de cada crente aqui, amém? Você tem uma varinha aí na sua mão, amém? Deus disse, Jesus no primeiro chamado dos apóstolos, ele falou assim, vocês agora serão pescadores de homens. Mas preste atenção, quando Jesus falou isso para Pedro, ele não estava pescando com vara, ele estava pescando com redes. Pode ser que você comece com vara, mas muitos de nós somos chamados por Deus também para pescar com redes. Deus vai nos dar ideias novas, e a partir dessas ideias nós vamos pescar com rede. Receba isso aí, é uma palavra profética de Deus para a Light, amém? Muito bem, então ele diz, olha, vocês vão colher do que vocês vão colher do que às vezes vocês não plantaram. Deus está dizendo isso para nós precisamos tomar posse. Quando eu olho para o futuro, eu vejo que apesar de algumas coisas não saírem tanto do jeito que a gente queria, talvez a gente precisa entender, na verdade, o que Deus está para fazer. Você e eu precisamos acreditar no que Deus está para fazer na nossa vida. Eu e você precisamos acreditar no que Deus vai fazer nessa igreja. Amém ou não? Deus abençoa a gente, aquele que acredita nele. Deus abençoa, a gente acha que isso é brincadeira, isso é muito sério. O apóstolo Paulo em Hebreus, o apóstolo Paulo em Hebreus, ele diz, o apóstolo Paulo, possível escritor de Hebreus, ele disse assim, olha, vocês têm que tomar cuidado com a perversa incredulidade,
Para Deus a incredulidade é perversa, é um problema. Sabe, olha o que diz em Gálatas 6, versículo 9, olha o que diz em Gálatas 6, versículo 9, não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, diga comigo, no tempo próprio, no tempo específico, colheremos. Você vai colher ou não? Mas se não, o quê? Desanimar. Muitas pessoas estão com a colheita logo ali quando desanimam. Faltam 2 meses, faltam 2 anos, falta pouco. O que são 2 anos? Eu sei que você chorou essa semana, principalmente os homens, perderam a Copa do Mundo, chorou. Fica tite não. Mas sabe, daqui 4 anos tem mais, passa rápido. Ah, mas não vai ter o Neymar. Vai sim, se Deus quiser, né? Porque tem gente que está falando que ele vai estar mais velho. Tomara que tenha ele mesmo. Mas, mas não, gente, vamos parar com isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa colheita, às vezes está logo ali, e a gente está desistindo aqui. Tem gente que não está alcançando a colheita, porque na hora que está chegando, desiste. E toda vez que você desiste, na verdade, toda vez que eu e você desistimos, na verdade a colheita, ela se torna um pouco mais distante, porque quando eu desisto, eu ando para trás. Então ele está dizendo para mim e para você uma promessa, no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos, sabe, Deus ele prometeu para você vida em abundância, eu e você precisamos crer nessa vida em abundância. Deus não te prometeu algo diferente disso, mas Deus te prometeu vida em abundância. Não troque a vida em abundância de Deus por uma agenda abundante. Tem gente trocando uma agenda abundante por uma vida, tem gente trocando uma vida abundante por uma agenda abundante. Não troque uma vida abundante por um celeiro abundante. Se você tiver uma vida abundante e um celeiro abundante, glória a Deus. Mas se o seu celeiro estiver abundante e a sua alma estiver vazia, misericórdia. Não troque uma vida abundante por relacionamentos vazios. Sabe, estar bem com as pessoas, às vezes não é necessariamente estar bem com Deus. Não troque o estar bem com Deus por nada. Quem está bem com Deus acaba estando bem com as pessoas. Mas não adianta a gente só estar politicamente correto, bem com todo mundo, mas não estar bem com Deus. A agenda cheia, mas espírito e alma vazios não adianta em nada. E aqui ele diz, vocês vão colher no tempo devido. Eu quero dizer uma outra coisa. Às vezes nós queremos antecipar as promessas. Temos que ter cuidado como igreja. Para não antecipar as promessas, entender o tempo de Deus. Sabe, às vezes aquilo que nós chamamos de atraso, Deus chama de processo. Aquilo que você às vezes está chamando de atraso na sua casa, na sua vida, Deus está chamando de processo. Eu quero dizer para você uma boa notícia nessa manhã, que eu e você certamente não estamos atrasados para a colheita. No devido tempo colheremos, se não desistirmos, ou seja, se estivermos no processo. Deus não está atrasado, Deus está no processo conosco. Continue, avance mais um pouco, já está chegando a nossa colheita. Deus ele tem promessas para a sua vida, para a sua casa, Ele tem promessas para os seus filhos, e Ele tem promessas inegociáveis e inegáveis para essa igreja. Mas nós não estamos atrasados, nós estamos no processo. O processo, querido, é a preparação para se tornar pronto e confiável para possuir o que Deus prometeu. Davi precisou ser provado e testado. O grande teste de Davi não foi naqueles 2 dias que ele foi tratando sobre matar Golias. O grande teste de Davi foram nos 12 anos que ele teve que fugir de Saul. O grande teste de Davi foi o processo de 12 anos, e não 2 dias que ele matou Golias. O processo de Davi para matar Golias também não foi aqueles 2 dias, foram os anos que ele tinha cuidando das poucas ovelhas do seu pai.
ele tinha sido ungido rei, ele podia virar e falar: Deus, você está atrasado, Samuel foi na minha casa, me ungiu rei, Deus, e até agora nada, inclusive o rei que é Saul, que eu trabalhei tanto para ele, que eu tanto honrei, ele quer me matar, Senhor, está tudo errado, o Senhor está atrasado, Pai. Mas Deus dizia para ele: eu não estou atrasado, eu estou no processo. Cuidado para você não chamar de atraso o que Deus chama de processo. Prepare o seu coração no reino de Deus para uma jornada. O reino de Deus é muito mais constituído de jornadas do que de momentos. Nós precisamos cuidar disso, porque os grandes momentos no reino de Deus geralmente são frutos de grandes jornadas. Os grandes momentos no reino de Deus geralmente são frutos, são resultado de uma grande jornada de perseverança. Então a jornada no reino de Deus, para mim e para você, a jornada da sua família, da sua casa, para atingir o que Deus quer, para atingir o máximo do seu potencial, a jornada dessa igreja está em processo. A jornada é um processo de Deus para se alcançar as grandes e poderosas promessas do Senhor. Isso vai acontecer dia após dia, de glória em glória, de batalha em batalha, de vitórias em vitórias. O Senhor está preparando para a Light, para a sua vida, uma grande colheita. Você não pode desistir disso. Eu sou o primeiro que não desiste disso por nada. Eu entreguei a minha vida por essa causa. Eu entreguei toda a minha carreira profissional por essa causa. E eu não estou falando isso com orgulho. Eu estou falando isso com gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Nós estamos cada dia mais focados aqui. Nós estamos cada dia mais, assim, tomados por essas promessas que vão acontecer. Nós estamos cada dia mais tomados pelo avivamento que Deus vai dar no nosso meio. E não só na nossa igreja, mas nós queremos que isso virá sobre o Brasil. Então a jornada, querido, ela é um processo de Deus. Os sucessos imediatos, eles podem até acontecer, mas a grande maioria dos sucessos no reino de Deus é fruto de um processo de perseverança no propósito. Não desista. Aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam com sacrifícios, eles vão voltar colhendo com alegria. Com alegria. Algumas áreas da sua vida certamente você já colheu com alegria. Outras áreas da sua vida talvez você esteja plantando com lágrimas. Mas a verdade de Deus será cumprida na sua vida. Você vai experimentar cantos de alegria. Uma colheita poderosa está por vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para concluir, talvez você esteja assim: ah, Senhor, mas e se eu não der fruto? Ah, Senhor, mas tem 3 anos essa batalha. Ah, Senhor, tem 10 anos que eu te peço. Ah, Senhor, eu oro por isso há tantos anos. Não importa, se tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, é porque você vai alcançá-la em nome de Jesus. Outro dia uma pessoa chegou, várias pessoas já perguntaram isso para mim, mas uma pessoa chegou há 1 ano e meio atrás, mais ou menos 2 anos, falou assim: pastor, desculpa a pergunta, mas por que você não adota um filho? É tão bonito. E eu falei: eu acho bonito e não tem problema com isso, mas eu não adoto por uma razão, porque eu estou sob uma palavra de Deus, que Deus me dará filhos naturais. E eu falei isso, cara, é pelo que eu creio, é pelas promessas de Deus. É por aquilo que Deus vai fazer, é por causa de uma colheita, mas a colheita, ela está logo ali se não desistirmos. Não desista, não desista. Não desista da colheita que está por vir na sua vida, na sua história e na história dessa igreja. Eu estou concluindo, mas veja só Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, olha que interessante. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Esse homem é Deus, Jesus, está procurando um fruto. Por isso ele disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar um fruto nessa figueira e não acho. Então corte-a, porque ela não pode inutilizar a terra. Corte a figueira. Às vezes você está assim como essa figueira, assim, dizendo assim: Senhor, mas e a minha vida, e meu caso? A colheita na minha vida está muito limitada, ou não está acontecendo. E às vezes a gente passa por esse pensamento enganoso, do tipo assim: eu vou ser cortado, eu não tenho mais oportunidade. Mas eu quero mostrar para você que você tem oportunidade sim. Você tem oportunidade sim. Olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano,
e eu cavarei ao redor dela, e eu a adubarei. E se der fruto ano que vem, muito bem. Se não der, você pode cortá-la. Olha que incrível. Deus, Ele toma uma decisão quando Ele recebe um clamor. Quem sabe nessa manhã, ou até na virada desse ano, o seu clamor vai ser esse: Senhor, por favor, mesmo eu não tendo frutificado em certas áreas nos últimos anos, Senhor, muda a minha história. Sabe, Deus ama esse tipo de intercessão. Deus me dá mais uma chance. Deus ama esse tipo de intercessão. Talvez hoje de manhã você precisa dizer isso para Deus: Deus, me dá mais uma chance nessa área. Deus, me dá mais um ano. Deus, me dá mais 2 anos. Me dá mais alguns meses. Deus, Ele te dá, porque Deus, Ele tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer. Talvez nós precisamos interceder mais pelos frutos. Talvez você precise interceder mais pelos frutos, pelos trabalhadores também. Sabe, é assim que acontece. A fé, ela vai enxergando a colheita a partir da visão que tem. Esse homem tinha uma visão que aquela figueira daria fruto no próximo ano. Por isso que ele não desistiu dela. Você não pode desistir dos frutos que Deus tem para a sua vida. Você não pode desistir das colheitas que Deus tem para fazer através da sua vida. Você não pode desistir da conversão dos seus familiares. Você não pode desistir da sua prosperidade que está pronta em Deus. Você não pode desistir dos seus filhos. Você não pode desistir da sua célula. Você não pode desistir da igreja. Você não pode desistir de crer nos milhares que Deus está para mandar. Não desista, não tire os olhos, porque a fé, ela enxerga a colheita a partir da visão espiritual. Jesus, Ele disse: vejam, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Pronto para a colheita. Amém? Nós vamos contar a nossa história para muita gente. Mas hoje eu já conto. A história que você está contando é só o começo da história que você tem para contar. Nós vamos contar a história da Light para muita gente. Nós vamos contar a história da nossa casa para muita gente. E as pessoas verão como Deus transformou a nossa vida e como a nossa colheita é fruto do favor e da graça de Deus. Não é sobre nós, mas é sobre a bênção de Deus em nós. Fica de pé no seu lugar, mas